sai da tua tenda, ó filho meu. É o que Jesus quer te mostrar nessa noite. Te mostrarei as estrelas do céu. Sai da tua tenda, ó filho meu. Te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Grandes coisas o Senhor tem. Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu. A vida será sobre. Então uma nova história Deus tem para sua vida. Declare: história Deus tem para mim. Diga: um novo tempo Deus tem para mim. Tudo aquilo que ouvirei de sua mão. Te abençoarei. Uma nova história que o Senhor tem. História Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido for, ouvirei de sua boca. Te abençoarei. O Senhor está dizendo nessa noite que Ele vai te abençoar. Por isso saia da sua tenda, saia daquilo que tem te prendido nessa noite. Diga: sai da tua tenda, ó filho meu. Te mostrarei as estrelas do céu. Sai da tua tenda, ó filho meu. Te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Amplie a sua visão nessa noite. Veja o Deus grande que você tem. Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei? Aleluia! Grandes coisas o Senhor tem para sua vida. Filho meu, minha bênção será sobre ti. A bênção do Todo-Poderoso sobre a sua vida. Uma nova história. Cante, declare: um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca. Te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Você está profetizando nessa noite na sua vida, meu amado. Declare: tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca. Te abençoarei. Ah, meu querido, o que o Senhor tem para a sua vida nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem. O Senhor tem preparado grandes coisas. Sai da sua tenda, sai do seu mundinho nessa noite e veja com os olhos da fé as coisas grandes que Deus quer realizar na sua vida. Ele não tem pouco, Ele não tem. O nosso Deus é de abundância. O nosso Deus é um Deus que nos dá o melhor dEle, e Ele tem o melhor para a sua vida. Será que você pode pôr a mão no seu coração assim e dizer: olha, Deus tem o melhor para mim. Diga, Deus tem o melhor para mim. Cante: Deus tem o melhor para mim. E o que pedido foi, não se compara com o que há de vir. Declare: Deus tem o melhor. Deus tem o melhor para mim, para você, para sua família, para sua casa. Ele tem o melhor, tem o melhor. E o que pedido,
história Ele tem pra mim, uma nova história Deus tem pra sua casa, pra sua família, pro seu trabalho, pros seus negócios. É tempo de conquistar, é tempo de vencer. O que foi perdido, o Senhor te diz: te abençoarei. Aleluia. O Senhor te diz nessa noite, o Senhor fala o seu coração nessa noite: te abençoarei. Pega sua Bíblia, abra comigo, por gentileza, em Efésios, capítulo de número 6. Nós vamos ler do verso 10 ao verso 20. E se tiver alguém perto de você sem a Bíblia, diga para ele: compra uma logo. Deixa eu acompanhar contigo a leitura. Nós estamos nesse propósito dos 40 dias de jejum e oração. Tem sido assim um tempo maravilhoso, precioso. Há um livro devocional para esses 40 dias. Esgotou no primeiro final de semana que a gente trouxe. Vai ter mais a partir de domingo agora, você pode adquirir. O custo dele, na verdade, só estamos transferindo o custo, que é R$6 o valor desse livro. Ele é subsidiado para que possa chegar às suas mãos e você ter um devocional a respeito do Sermão da Montanha, do Sermão do Monte. Tem sido um tempo precioso, que você possa separar um dia da sua semana, pelo menos uma refeição, que você possa jejuar também, e orar em favor da igreja, em favor dos líderes, em favor da nação, em favor da sua vida. Coloque também, obviamente, as suas necessidades diante do Senhor, mas tendo como objetivo principal a transformação do nosso país, da liderança do nosso país. Amém? E todos os dias de segunda a sexta, a igreja estará aberta, sempre do meio-dia a 1h da tarde, para você chegar. Ela está aberta durante todo o período, só que no auditório aqui ao lado. Do meio-dia a 1 estará aberto aqui, o templo, para você chegar. Vai ter sempre alguém, um pastor aqui, para orar com você, para juntos buscarmos a Deus. Então você pode chegar. Talvez você escolha o período do almoço de um desses dias para você jejuar e orar. Você pode sair do seu trabalho, vir aqui, ter um tempo de oração. Você não precisa ficar aqui da meio-dia a 1 orando. Você pode chegar aqui, vir, ficar 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, o tempo que for. O importante é você separar esse tempo, esse momento, para você buscar a face do Senhor. Amém? Graças a Deus. Efésios 6, versos 10 em diante diz: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. E para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Senhor, como é bom abrir a Tua palavra, Senhor, e poder encontrar nela direção para a nossa vida, direção para o nosso coração, orientação sobre aquilo que nós devemos fazer e até mesmo sobre os inimigos que nós devemos enfrentar.
Pedimos, ó Deus, que o Senhor fale conosco através da Tua maravilhosa palavra e através da ação do Teu Espírito Santo. Que eu seja instrumento do Senhor, ó Pai, nas Tuas mãos, boca do Senhor neste lugar, para o Senhor falar, ó Deus, primeiramente ao meu coração e ao coração dos Teus filhos. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Amém. Você pode se assentar. Irmão, se eu perguntasse aqui nessa noite quantos estão passando por lutas, eu diria que 99% de todos nós aqui poderiam erguer as mãos e falar, eu estou. Quantos estão passando por muita luta, vai levantar a mão, vai levantar a outra mão, vai levantar o pé, o outro pé, e se puder, fica de pé ainda, para dizer, estou passando por muita luta, por muita dificuldade. A luta não é exclusividade minha ou sua, a luta não é exclusividade de alguns, a luta é de todos. Todos nós passamos por lutas. Todos os dias da nossa vida nós passamos por lutas. Nós passamos pelas nossas adversidades. A partir do momento que nós acordamos, nós temos a luta pela sobrevivência daquele dia. E só é possível isso porque a misericórdia do Senhor se renova a cada dia e nos capacita a enfrentar aquele dia. Por isso que a palavra nos diz que basta a cada dia o seu próprio mal. Porque significa que todos os dias nós teremos lutas. É verdade que há dias que as lutas são menores, mas há dias que as lutas são muito grandes. Há dias que você luta, muitas vezes, contra uma formiga, mas há dias que você luta contra um gigante. Agora, os dois inimigos, as duas lutas, elas são importantes na nossa vida. As formigas para mostrar que nós podemos até, muitas vezes, superar algumas lutas através da nossa própria força. Através da nossa própria habilidade. Você pode matar uma formiga se ela te picar. Mas há gigantes que nós olhamos para esses gigantes, identificamos, por falar em gigante, está entrando um ali, o William. Olha que gigante. Há alguns gigantes que você não pode contra ele, que você não tem como enfrentá-lo, que você não tem como superar. Ao olhar para ele, você treme de medo, você treme nas suas bases. E muitas vezes essas lutas que te fazem se sentir pequenos, te fazem se sentir inferiores, te fazem se sentir incapaz, são exatamente nessas lutas, aonde Deus quer revelar a você uma força que está em você que você não sabia. Uma força que está dentro de você que você não tinha conhecimento dela. É uma força que vem através do próprio Senhor Jesus Cristo. E que nós precisamos aprender a usá-la, colocá-la em ação. Esse poder que o Senhor Jesus nos dá através do seu nome, através da sua autoridade, para superar as nossas dificuldades do dia a dia. E uma coisa também tem que ficar claro para nós. Que muitas vezes as nossas lutas, elas são proporcionadas pelas pessoas. Achamos que as pessoas são os nossos adversários. Mas o próprio texto que nós acabamos de ler nos diz que a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, não é contra aquilo que você pode ferir ou aquilo que você pode machucar com uma espada, com uma ferramenta, com algo, uma arma deste mundo. Mas, como é uma luta espiritual, devem ser utilizadas o quê? As ferramentas e as armas espirituais. Você precisa primeiramente entender que muitas vezes o teu adversário não é aquele que se coloca diante dos teus olhos, mas é aquele que os teus olhos não podem ver, não podem enxergar. Aquela pessoa que está diante de você, muitas vezes, está sendo somente uma ferramenta, um instrumento para afrontar você, para se levantar como teu adversário de forma visível, de forma tangível. Precisamos entender, irmãos, que muitas coisas acontecem, muitas lutas acontecem na nossa vida por conta de uma batalha que acontece no campo espiritual e não podemos negar essa batalha espiritual. Nós somos seres espirituais, Deus nos fez assim, nós temos corpo, alma e espírito. E dentre o corpo, a alma e o espírito é que deveria ter, na verdade, influência sobre os demais. É o Espírito que deveria comandar a nossa alma, que deveria comandar o nosso corpo. Mas na verdade é o nosso corpo, por causa do pecado, é quem comanda o restante. Mas o fato é que, por ser o Espírito principal a principal característica nossa,
A principal natureza nossa é exatamente no campo espiritual que as principais batalhas se travam. Quando você luta, você não luta contra alguém que está diante de você. Você está lutando contra alguém que está por trás dessa pessoa. E aí você precisa entender que ou você usa a arma que Deus te dá, ou então você não tem como sair vencedor. Não adianta você olhar para a sua sogra e achar que ela é a tua adversária. Brincadeira, coitada das sogras, a gente pega no pé das sogras, né? As minhas são uma benção, eu tenho 2, irmãos. Tenho 2 sogras. Não que eu tenha 2 esposas, pelo amor de Deus, hein? É uma esposa só. Ela tem a mãe e a madrasta. Eu tenho 2 sogras e são bênção na minha vida. Amém? Compreendido, entendido? Vai falar, pastor, tem 2 mulheres, olha só, meu pai. Não, é 2 sogras e não é pecado, viu? Isso aí não. Está achando que o pastor está pagando castigo dobrado por ter 2 sogras. Não, não é. É bênção, está sendo bênção na nossa vida. Mas a tua luta não é com quem está diante de você. Não adianta muitas vezes você tentar ferir a pessoa que está diante de você. E às vezes a gente acha que vai vencer assim. Alguém que se levanta contra nós numa circunstância, numa dificuldade, e você quer abater aquela pessoa. Isso acontece muito no nosso campo profissional. Na área profissional, já falei aqui do meu testemunho a respeito disso. Uma pessoa que se levantou contra mim no trabalho que eu tinha antes, na CPFL. E era realmente, irmãos, luta, difícil, complicado. Eu falei, Senhor, não é possível. Eu vou dar um tapa na cabeça dessa mulher aí. Ela está precisando ir arrumar um marido. Eu preciso pelo menos um gato para cuidar, porque tem 7 vidas, assim, larga a minha. E aí a gente fica achando que é a pessoa, querendo ferir a pessoa, querendo machucar a pessoa, querendo dizer alguma palavra para fazê-la se sentir menor, para fazê-la se sentir desmerecida. Isso acontece no trabalho, isso acontece com as nossas amizades, isso acontece muitas vezes dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. Porque alguma situação se levantou, porque alguma coisa aconteceu, alguma circunstância que veio. Às vezes é uma palavra que foi dita num momento errado, numa hora errada, num momento de fúria, num momento de raiva, num momento de lapso, num momento em que se deu uma brecha, e o inimigo usa essa brecha para atingir a tua vida e se levantar como adversário contra você. Você pensa que é a pessoa que se levantou contra você, mas não é. É o inimigo que utilizou uma brecha, uma oportunidade para se levantar contra a sua vida. Não adianta você tentar revidar, não adianta você tentar falar algo para ferir a pessoa. Começa que nem aquelas brigas de criança. Sabe aquelas brigas de criança e de adolescente? Começa, fala, sua mãe não é homem. Ah, não. Seu pai que não é mulher. E assim por diante. Um começa a falar do outro assim, e começa aquela discussão, aquelas coisinhas bobas, e não sai nada, a não ser discussão. Até um abençoado colocar uma mão no meio assim, e ficar um de frente para o outro, falar, quem é mais homem, cospe aqui primeiro. E aí abaixa a mão, um acerta a cara do outro, e aí começa o negócio. Já fizeram isso? Eu já fiz quando era criança, eu era um pouquinho encrenqueiro. Mas hoje não sou mais. Agora, às vezes a gente fica nessa, de insultar, querendo insultar um ao outro, desmerecer o trabalho um do outro, desmerecer a pessoa, desmerecer o que ela fez, desmerecer aquilo que ela está conquistando, aquilo que ela está fazendo, porque ela nos feriu, porque ela se levantou, porque ela machucou. Entre empresas isso acontece, muitas vezes você tem um ramo de negócio, e de repente do teu lado abre um concorrente. Às vezes até uma pessoa que trabalhou para você. Às vezes é alguém que era da tua empresa, falou, agora eu aprendi tudo, agora eu sei tudo como é que é, eu vou abrir uma concorrente, eu vou quebrar ele. E você fala, eu é que vou quebrar, mas eu vou quebrar é a cara dele. Quebrar ele no meio. Aí vem uma pessoa do teu lado, faz um orçamento com você, faz um orçamento no cara. Daí ele fala para você, fala, não, teu vizinho faz mais barato. Aí você, ao invés de abençoar, porque o caminho é esse, você começa a desmerecer o trabalho do outro. Você fala, mas ele não faz assim com qualidade, ele não faz assim com o material que a gente usa, ele não faz assim com o zelo que a gente faz. A gente começa a desmerecer para valorizar o nosso. Irmão, nós não precisamos disso. Nós dependemos de um Deus que é maravilhoso, que é tremendo, que nos fortalece, que nos sustenta, que supre cada uma das nossas necessidades. Não precisamos desmerecer ninguém. Nós precisamos orar, interceder e usar as nossas armas espirituais. Porque aquilo que é espiritual para tentar nos abater, Deus usa as suas armas espirituais para nos dar vitória. É por isso que o autor da carta, o apóstolo Paulo, fala à igreja em Éfeso, olha, o negócio é o seguinte, muitos vão se levantar, às vezes é Maria, ele vem falando, marido, mulher, filhos e pais, ele fala dos servos e senhores, as dificuldades vão se levantar e tal, e assim por diante, fala, mas quanto ao mais, presta atenção numa coisa,
A nossa luta não é contra a carne ou sangue. Nós precisamos estar fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Interessante isso. Você está fortalecido no Senhor? Ou você está fortalecido em você mesmo? Fortalecido nas suas convicções? Fortalecido na sua justiça, no seu senso de justiça? Ou você está fortalecido em Deus? Deixa eu te dar um exemplo prático do que é estar fortalecido no Senhor. Por exemplo, aquela mulher que foi pega em flagrante adultério. Levaram ela diante de Jesus, a lei mandava fazer o quê? Apedrejá-la até a morte. Era o que a lei mandava fazer. Eles tinham legitimidade para isso. Eles poderiam fazer isso perante a lei. Mas Jesus olha para aquela mulher e age com ela de que forma? Com misericórdia. E ele diz então a todos que estão à volta, aquele que não tem pecado, que atire então a primeira pedra. Fica alguém? Não fica ninguém. Se eu estou fortalecido no Senhor e na força do seu poder, significa que eu estou revestido do Senhor e do seu poder na minha vida. Se eu estou revestido do Senhor na minha vida, eu não tenho atitudes que eu gostaria de ter de acordo com o meu senso de justiça, por mais que ele seja legítimo. Mas eu uso a justiça que é de Deus. O olhar que é de Deus. A forma com que Deus trataria é que eu trato uma situação. E o interessante é que você começa a diminuir os seus problemas com isso. Porque a palavra de Deus nos diz que a resposta branda, ela desvia o furor. E quando você começa a tratar da mesma forma que Cristo trataria, e começa a olhar da mesma forma que Cristo olharia, que você começa então a evidenciar de que Cristo está na sua vida, você vê que do outro lado vai começar a sentir uma diferença, uma mudança. Vai começar a ter uma empatia, e vai começar até mesmo a se sentir constrangido em procurar fazer o mal contra você, porque todos aqueles que tentaram fazer e intentaram o mal contra o Senhor Jesus, em um determinado momento, olharam para Ele, se sentiram constrangidos, se sentiram arrependidos e viram que estava fazendo mal contra alguém que era verdadeiramente o Filho de Deus. Diz a palavra do Senhor. Se você olhar a crucificação do Senhor Jesus Cristo, na hora em que os céus ficam negros, os guardas, os romanos que fizeram mal contra Jesus, humilharam Ele, maltrataram Ele, feriram Ele, disseram verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Não é revidando. Não é tentando ferir quem está na nossa frente. Mas é através da força que há em você. Através da pessoa de Jesus Cristo. E então você passa a entender que, de fato, a tua luta não é contra quem está diante de você, mas contra quem está por trás dessa pessoa. Por trás dessas situações, por trás dessas dificuldades, por trás desses problemas. Que é o inimigo das nossas almas. Que é Satanás, que usa de todos os meios e todos os artifícios e todas as formas para tirar a tua paz, para tirar o teu sossego, para tirar os teus olhos do foco, para desviar a sua atenção, para roubar e minar a sua fé, para fazer você perder aquilo que Deus tem guardado para a sua vida. Ele começa a se levantar com situações e através de brechas que pessoas dão, mas não são as pessoas que se levantam contra você. E é exatamente aí que você precisa entrar em ação para ser um vencedor diante das lutas que você vive diariamente. Entendendo que você deve estar revestido, como diz a palavra de Deus, da armadura de Deus. Vamos dar uma olhada na armadura de Deus. Diz assim, que portanto, verso 13, tomai toda e não parcialmente, irmão. Não dá para você ir para a guerra só com metade da armadura. Você vai para a guerra só com o capacete. Aí o peito está todo descoberto. Aí o camarada vai mirar onde? Obviamente no teu peito. Vai dar uma flechada bem no teu peito. Não, diz toda a armadura de Deus. Eu não posso só pegar uma parte. Tem que ser ela toda. E diz o quê? Tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Agora, tem que estar completamente vestido. Verso 14, estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. É o cinto da verdade. É interessante, o apóstolo Paulo, quando escreve isso, ele está diante de um soldado romano.
E se você alguma vez viu algum filme épico, você pôde notar como era essa vestidura, essa armadura romana. Eles não utilizavam calças e não utilizavam shorts, era um saião, era uma túnica que eles colocavam por baixo, e aí era necessário colocar um cinto para que aquela túnica não ficasse levantando o tempo todo, e até mesmo para ajudar na sua mobilidade. Porque se tivesse com aquele pano tudo solto aqui, na hora que ele corresse, aquele negócio ia começar a engastalhar nele e não ia dar certo. Ia pegar na arma, ia pegar no escudo, ia pegar em alguma outra coisa. Então o cinto era para que permanecesse tudo no lugar, tudo em ordem, e para que as suas vergonhas não fossem descobertas. Imagina o camarada na guerra, aí bate lá um vento diferenciado, levanta tudo e expõe todas as coisas dele. Vergonha, vira motivo de sarro, vira motivo de piada. A pessoa não tem ação, não tem ação. O que acontece? O que eu aprendo com isso? Primeira coisa, todo crente deve se revestir da verdade. Porque a verdade nunca vai te envergonhar. A verdade nunca vai te colocar em uma situação constrangedora. A verdade nunca vai fazer com que você tenha que dar um passo atrás, porque o teu inimigo vai utilizar uma mentira que você aplicou, que você disse, que você declarou, para trazer vergonha sobre você. Mas enquanto você estiver revestido da verdade, a verdade te dá autoridade para o combate. A verdade te dá possibilidade de caminhar, de se dirigir em direção ao seu inimigo. Caso contrário, você vai ter que retroceder para se recompor. Então, quando Paulo olha para ele, ele vê aquela situação, daquele cinturão, ele fala, isso aqui é como a verdade na vida de um crente. A verdade nunca irá expô-lo à vergonha. Tem muito crente, infelizmente, se podemos chamar de crentes, que ainda depois de terem confessado a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, permanecem ainda com alguns hábitos ruins, e um deles é a mentira. Pessoas que estavam acostumadas a mentir, pessoas que estavam acostumadas a fugir de situações através de mentiras. E eu vou te falar uma coisa, o pecado te persegue, e o pecado vai te expor, e o inimigo vai te expor, e vai te colocar de tal forma diante dos seus adversários que você vai perder a oportunidade de ganhar aqueles que você ama para Cristo Jesus, por conta de uma mentira. Porque a mentira, na hora que ela é descoberta, a mentira, na hora que ela é exposta, ela expõe toda a nossa vergonha. E você expõe não somente você a vergonha, mas você expõe ao nome de Jesus a vergonha. Você expõe toda uma comunidade que é cristã a vergonha. E uma coisa eu te digo, te declaro, que Deus é zeloso para com a sua obra e para com os seus. Ai daquele que fizer algum desses pequeninos tropeçar. É o que diz a palavra do Senhor. Então a vergonha deve ser algo que nós devemos estar sempre revestidos dela. Ela sempre vai nos dar autoridade para o combate. Depois continua dizendo, vestindo-vos o quê? Da couraça da justiça. O que era a couraça? A couraça que protegia o peito. Como a justiça. O senso daquilo que é justo. O senso daquilo que é certo. E não só o senso, a prática daquilo que é justo, a prática daquilo que é certo. Porque quando você tem certeza de que está fazendo a coisa certa, quando você tem a certeza de que está fazendo aquilo que é justo, nada nem ninguém pode tirar a capacidade de você andar de peito aberto e de cara lavada e com o rosto erguido. Porque você não defraudou ninguém, você não prejudicou ninguém, você não fez o mal contra ninguém. Por mais que tenham feito contra você, a palavra nos ensina que se alguém lhe ferir a face, vire a outra. Difícil, é duro isso? É. Irmãos, tem hora que é complicado. Ficar tomando bolachada na cara não é bom, não. Ninguém gosta. Mas muitas vezes é necessário para que você deixe ser aplicado o senso de justiça. A justiça que não é sua. Porque a justiça que é sua, você deu na minha cara, eu vou dar na tua. Mas é a justiça de Deus. Porque você confia em um Deus que é justo. Em quantas situações da sua vida, e até mesmo na minha vida eu me lembro, que eu tinha vontade de esganar alguém. Esganar umas pessoas, eu olhava assim, um pescocinho e falava, é esse mesmo. Fazer igual quando você vai matar galinha. Já viu matar galinha? Como é que é? Eu lembro quando a minha avó fazia isso, misericórdia, tenho trauma. Pegava a galinha, dava uma torcidinha assim no pescoço, era rapidinho. Tchuc, dava uma torcidinha assim e a bichinha já era. E se você errava, a coitada saía correndo com o pescocinho tudo torto assim. Judiação. Quem já viu assim uma cena dessa? É horrível, é traumatizante. Não é?
Às vezes dá vontade de você pegar, não, deixa eu dar só uma torcidinha, pelo menos para ele sair assim, né, com o pescocinho de lado. Mas não é a nossa justiça, é a justiça de Deus. Eu confio em Deus. Eu não fiz o mal, por mais que tenham feito o mal contra mim. A seu tempo, Deus vai fazer brilhar a sua justiça. Amém? Revestido da justiça. A justiça, ela te garante. A justiça é a tua certeza de que ninguém pode atingir a tua moral, ninguém pode atingir aqui em você. Calçando os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Por quê? Porque significa que aonde eu estou, aonde eu vou, eu não vou por mim, eu vou pelo Senhor. E é essa a confiança e a convicção que todos nós devemos ter. Lá no seu trabalho, você não está representando você, meu irmão, você está representando a Deus lá. Por mais que lá seja um lugar onde você tire o seu sustento, por mais que lá seja um lugar onde você trabalhe para conseguir os seus recursos, você não está lá por você mesmo, você está lá pelo Senhor. Aonde os teus pés te levarem, você tem que lembrar que você é um representante do Senhor. É alguém que está levando esse evangelho da paz, e não o evangelho da guerra. Porque tem muito evangelho da guerra sendo pregado. Falando, vai, porque você tem que vencer, você tem que gritar, você tem que bater, você tem que espernear, você tem que chicotear, dar uma espadada na cabeça. Não fala nada disso. Não fala nada disso. Mas é o evangelho da paz. Os meus caminhos têm que ser um caminho de paz. Eu não devo procurar a guerra. Eu não devo ir atrás da guerra. Tem os irmãos que falam assim, pastor, olha, eu não sou de arrumar briga não. É o seguinte, eu pago para não entrar numa briga. Mas eu pago dobrado para não sair dela se alguém me colocar nela também. Para, irmão, não é isso não. Você não paga para entrar numa briga e você paga dobrado para manter a paz mesmo se te colocarem dentro dela. Ainda que você tenha que apanhar. Ainda que você tenha que levar, mesmo sabendo que você pode bater. Muitas vezes você é até mais forte. Mas você fica calmo, sabendo que aquela pessoa que está diante de você não é o teu adversário. Você não vai vencer essa guerra com os tapas na cara. Você vai vencer essa guerra com o joelho no chão. Você vai vencer essa guerra com as armas espirituais. Não é através de palavras que machucam mais do que espadas. Mas é através das armas espirituais. Outra coisa, fala o quê? Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Irmãos, isso é extraordinário, é demais, fantástico. O escudo da fé. Todas as vezes que eu sinto uma ação maligna contra a minha vida, todas as vezes que eu sinto que tem alguém tentando me atacar, tentando me ferir, tentando me machucar, eu coloco a minha fé em ação. Eu digo, Senhor, eu sei quem Tu és, e eu sei das Tuas promessas na minha vida. Eu sei do que está guardado para mim, do que está reservado para mim. Portanto, essa luta que está se levantando, esse inimigo que está se levantando, essa seta que está vindo em minha direção, não é forte o suficiente para passar pela minha fé. Porque por mais que chegue até mim, não vai me ferir ou não vai me machucar, porque eu sei daquilo que o Senhor tem reservado para a minha vida. Eu coloco a minha fé em ação. Porque, irmão, se você olhar para o tamanho da lança do adversário, se fosse assim, Davi tinha fugido da guerra. Mas ele, por mais que ele não tinha um escudo ali na mão, ele tinha um escudo da fé. Ele sabia que Deus era suficientemente grande para lhe dar vitória diante daquele gigante. E a mesma coisa que você precisa fazer é usar esse escudo da fé. Por mais que o adversário seja alto e grande e forte, você tem uma fé num Deus que é poderoso, que é fiel, que é justo, que é maravilhoso e que a sua palavra garante que Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isso é fé, fé, convicção do agir de Deus na nossa vida. Você tem essa convicção? Amém? Então você não precisa temer aquilo que o inimigo vem fazer contra a tua vida. Outra coisa importante é o escudo da fé e o capacete da salvação. Tomai também o capacete da salvação. Eu gosto dessa ilustração e dessa analogia que Paulo faz aqui. Capacete da salvação. O capacete serve para proteger a nossa cabeça. Muitas vezes dentro dessas guerras espirituais, muitas vezes dentro dessas artimanhas de Satanás,
Ele tenta lançar na nossa mente que nós seremos derrotados, que a gente não vai conseguir, que a gente não vai além, que a gente não vai adiante. Ele tenta lançar na nossa mente que nós não merecemos. Ele tenta lançar na nossa mente que nós não somos dignos. Ele tenta lançar na nossa mente que Deus se esqueceu de nós. O trabalho dele é na nossa mente. Ele tenta nos fazer esquecer das promessas de Deus e esquecer de quem Deus é na nossa vida, para que então a nossa resistência, a nossa guarda fique toda baixa e Ele possa nos atingir. Mas Paulo usa essa ilustração de uma forma tão maravilhosa, porque ele fala, nós precisamos usar o quê? O capacete da salvação, para que na nossa mente não entre ideia maligna, não entre uma sugestão maligna, não entre um pensamento maligno, mas que eu esteja guardado na salvação que Deus me dá. Não só na salvação que Ele me deu em Cristo Jesus, mas na salvação que Ele me dá todos os dias, porque a sua palavra diz que é Ele quem nos livra. Ele nos salva todos os dias. Nos salva das ciladas de Satanás. Nos salva das artimanhas de Satanás. Eu preciso ter na minha mente fixo isso. Você deve fixar na sua mente isso nessa noite. Que Deus está te salvando todos os dias. Ele não só te salvou em Cristo Jesus, mas todos os dias Ele salva você das ciladas de Satanás. Amém? Quando você coloca isso na sua mente, quando você coloca isso na sua cabeça, o que você faz? Você não dá oportunidade para sugestão maligna. Porque a tua mente está tomada da salvação de Deus. A tua mente está tomada da salvação do Senhor. A outra arma aqui, o outro instrumento utilizado é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Não como um instrumento de defesa somente, mas agora um instrumento de ataque. Diz e deixa claro aqui que a espada do Espírito é o quê? A palavra de Deus. Não é a minha palavra, não é a sua palavra, não é a palavra de pessoas, mas é a palavra de Deus. Para você combater algo é através da palavra de Deus. Não é que você também vai sair declarando para a pessoa que é o seguinte, chegou alguém para falar mal de você, algum incircunciso se levantou lá no seu trabalho para tentar te atrapalhar, ou até mesmo dentro da sua casa, ou então, tua sogra mais uma vez, coitada da sogra. Aí você vai falar para ela assim, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Não vai entender nada, vai falar para você está louco. Não, mas é utilizar a palavra de Deus de forma sábia. E a palavra de Deus nos diz que muitas vezes nós devemos ficar quietos. A palavra de Deus nos diz que nós precisamos esperar com paciência no Senhor. A palavra de Deus nos diz que nós precisamos confiar no guarda de Israel, que não dormita nem de dia nem de noite. A palavra de Deus deve ser aplicada na nossa vida, utilizada na nossa vida, em todo momento, a todo instante, a toda hora. Não somente declarada, mas ela é uma arma. E a arma, você não fala, a arma você usa. Você usa a palavra de Deus. Não é para você sair daí também dando bibliada, viu? Você tem uns irmãos, o pastor mandou usar a palavra para combater, chega lá na tua sogra e pá na orelha dela. Não, pelo amor de Deus. Não é isso. Mas você saber utilizar a palavra de Deus para você mesmo. Para você mesmo. Para saber por onde você deve ir. Para saber por onde você deve andar. Para saber o que fazer e como fazer. E em que hora fazer. Ou se não deve fazer nada. Muitas vezes nós lemos a palavra. E queremos utilizar a palavra para ferir alguém. Mas não é com esse intuito que é colocado aqui. É você utilizar a palavra para o seu próprio bem. Para você se esquivar dos ataques malignos. Para você saber se defender quando um ataque vier. Não é para você sair marchando, vitorioso, rompendo com todo mundo. Fala, não, eu sou o espadachim do Senhor, o D'Artagnan de Deus. Não é isso.
mas você é servo do Senhor. Alguém que coloca a sua palavra em prática, em ação. E aqueles que vivem na palavra de Deus são exatamente esses que vencem as suas guerras e as suas batalhas. A palavra é teu instrumento. Agora, o interessante de tudo isso, irmãos, e eu quero te levar a uma meditação muito rápida a respeito disso. Já preguei algumas vezes a respeito desse texto. Quando eu, meditando, a primeira vez que Deus trouxe isso ao meu coração, me revelou dessa forma, eu fiquei tão maravilhado com Deus, que eu me vi vestindo essa armadura do Senhor. E quando era adolescente, eu participei de um grupo de adolescentes, e esse grupo de adolescentes, nós tínhamos um grupo de coreografia, de teatro, essas coisas, e eu fiz parte disso, e nós tínhamos sempre, antes das apresentações, o momento que a gente chamava o momento de revestir a armadura de Deus. E a gente repetia, eu coloco o capacete da salvação, eu coloco a couraça da justiça, eu coloco o cinturão da verdade, eu calço os meus pés com a preparação do evangelho da paz, eu empunho o escudo da fé e a espada do Espírito. E nós declarávamos essas verdades de Deus e nos apropriávamos disso. E foi logo após, pensando a respeito disso, logo após que comecei a pastorear, me lembrando disso, que Deus trouxe isso ao meu coração. Se você olhar para a armadura de Deus, você vai ver que ela se resume em uma única coisa. Ou melhor, em uma única pessoa. Porque a palavra nos diz o quê? Qual que é a primeira parte que diz dessa armadura de Deus? Verso 14. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Eu só conheço uma verdade. E a palavra de Deus nos diz, na verdade, Ele mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Portanto, se eu quero me revestir da verdade, eu preciso me revestir de Cristo. Me revestir de Jesus. De tal forma que as minhas palavras sejam sempre palavras que Jesus iria proferir. Que a minha verdade é a verdade que Jesus iria proferir. Eu preciso estar revestido de Jesus. Segunda coisa que traz aqui, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. O que é o evangelho? É a boa nova, é a notícia. A notícia de quê? É a notícia de Jesus Cristo. Mas aí talvez você fale, pastor, você está forçando a barra. Tá bom, então vamos para a paz. A palavra de Deus diz que Ele é o príncipe da paz. Eu preciso estar alicerçado em Jesus Cristo. Eu preciso pisar aonde Jesus Cristo pisaria. Andar como Ele andaria. Ir aonde Ele iria. Ter as atitudes que Ele teria. Embraçando sempre o escudo da fé. A palavra de Deus nos diz que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ou seja, o que me faz crer todos os dias de que eu posso vencer é aquele que a palavra me diz que eu sou mais do que vencedor por meio de Cristo Jesus. Ele é o autor e consumador da minha fé. Aqui diz o texto o quê? De que também nós precisamos usar o capacete da salvação. Quem é que nos entregou a salvação? Que deu a sua vida por nós para nos garantir a salvação? Foi Jesus Cristo. Ele é a nossa salvação. Minha mente deve estar tomada pela mente de Cristo. Minha mente deve estar tomada pela pessoa de Jesus Cristo. Para que nenhum engano de Satanás venha sobre a minha vida, sobre a minha mente, e me desviar do foco da atenção. Depois o texto diz que a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. João, Evangelho de João, capítulo 1, verso 1 em diante, diz, no princípio era o
verbo. A palavra utilizada em grego aqui é logos. Logos significa palavra. Na nossa tradução foi colocado verbo para expressar que ele é a palavra em ação, mas no original significa palavra. Ele é a palavra de Deus. Se Jesus é a palavra de Deus, a minha arma, a minha espada também deve ser a de Cristo. Deve ser Cristo. É agir da forma que ele agiria. É fazer da forma com que ele faria. É olhar para os outros com misericórdia e saber que quem age não são eles, é aqueles que estão por trás deles. E aí, como é que eu coloco tudo isso em prática? Como é que eu coloco tudo isso em ação? Não é saindo daqui hoje, nessa noite, revestido da armadura, você vai sair daqui e vai falar, vou colocar agora a armadura de Deus, vou me revestir do Senhor Jesus e vou me tornar o Jaspion Gospel. Não. Os mais antigos que não sabem, o Jaspion era um herói japonês aí. Igual National Kid e assim por diante, Ultra Seven, Ultraman, e vamos lá longe aí, vamos tentando lembrar. Não. Mas você vai sair daqui nessa noite o quê? Entendendo que essa armadura só vai cobrir a tua vida de uma única forma. Veja o que diz a continuidade do texto. Você deve tomar tudo isso. De que forma que começa o verso 18? Com toda oração e súplica. Eu só posso me revestir de Jesus Cristo e da sua autoridade, da sua armadura, é através do joelho no chão. É quando você está de joelhos no chão que você fica poderoso. É quando você está orando que você vence os seus adversários. É quando você está orando que você vence os principados e vence as potestades. É através da oração que Jesus enche você, enche a tua vida, reveste você de autoridade e poder para vencer as suas dificuldades. É oração, irmãos. Não são palavrinhas de vitória. Não são 3 passos para isso ou 7 para aquilo. É oração. Por isso eu acho fantástica essa iniciativa do pastor Edson Queiroz, de 40 dias de oração e jejum. Por mim seriam 365 dias. Porque, irmãos, nada acontece se não for através da oração. Nada acontece se não for através da súplica. E diz o texto que não é somente em um momento, mas diz o verso 18 que é com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo. Sabe por quê? O diabo não está brincando de ser diabo. E em todo tempo ele está à sua volta, diz a palavra, ao seu derredor, como um leão que ruge, tentando te assustar e tentando achar uma brecha para tragar você. Mas eu preciso estar em constante oração, para que estando constantemente em oração, eu esteja constantemente revestido de Cristo, da sua autoridade e do seu poder. É o tempo todo em oração. O tempo todo o meu espírito ligado ao Espírito do Senhor. Agora, diz que isso não pode ser algo só para você. Porque um soldado, ele não luta uma batalha sozinho. Um soldado, quando ele vai à guerra, ele vai junto de outros soldados. E ele, quando ele defende, ele não defende só a si. Ele defende também quem está ao seu lado. Uma das grandes estratégias de guerra foi utilizada pelos gregos. Os gregos, eles se fechavam em um grupo, em um bloco, e através daquele bloco, com seus escudos, eles se fechavam como se fosse uma bolha, e ficavam com as suas lanças por dentro. E quando algum inimigo vinha atacar, os escudos eram colocados, e logo depois que eram defendidos os ataques, eles então atacavam com as suas lanças. As lanças lhe davam alcance maior, mas isso só era possível por quê? Pelo comprometimento de um com o outro, pela lealdade de um para com o outro. Porque se somente um caísse nessa estratégia, todo o grupo cairia. E o que nós precisamos entender é isso, irmãos.
Talvez nós estamos passando por lutas porque estamos deixando o nosso posto. E ao deixar o nosso posto, quem está do nosso lado está vulnerável. E se ele está vulnerável, você está vulnerável. Precisamos aprender a interceder uns pelos outros, a orar uns pelos outros, a cobrir uns aos outros em oração, a defender uns aos outros em oração, pedindo para Deus que continue nos revestindo de autoridade e poder para vencer as dificuldades e as lutas do dia a dia. Porque, irmãos, a batalha é dura, é difícil. E temos enfrentado isso todos os dias. E a minha pergunta é para você, você tem orado por mais alguém além de você? Você tem orado por mais alguém além da sua família? Você tem orado pelos seus pastores? Irmãos, nós precisamos, viu? Você não faz ideia das lutas que a gente tem passado. Esses dias tem sido assim algo... Hoje eu falei para Deus, Senhor, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Eu preciso da Tua graça e da Tua misericórdia. Preciso do Teu poder. Preciso do Teu cuidado na minha vida, eu não aguento mais. O Senhor precisa agir. Fala comigo hoje. Me dá um sinal, me prova, me mostra. Eu preciso hoje de saber que o Senhor está comigo. No meio dessa batalha, no meio dessa luta. E graças a Deus, porque Deus sempre coloca do nosso lado alguém que continua firme e leal. Hoje à tarde mesmo, uma pessoa me ligou e falou, pastor, olha, Deus mandou te dizer isso, isso e isso, mandou fazer isso pelo Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Resposta de oração, porque eu precisava. Precisamos, irmãos. Todos nós temos as nossas lutas. Todos nós temos as nossas dificuldades. E sabe o que me anima? Eu estava meditando isso no final da tarde. Falei, Senhor, parece que a fornalha esquentou mais. Parece que aumentaram ainda mais o fogo. A dificuldade é cada vez maior. Mas o que me anima é saber que quanto mais aumenta a fornalha, significa que eles estão enxergando alguém que não deveria estar lá. Mas Ele está conosco. Jesus está conosco no meio da fornalha. Jesus está conosco no meio do fogo. Significa que a gente está no caminho certo. Quanto mais se levantam as dificuldades, as lutas, significa que a gente está fazendo o propósito certo. Revista-se do Senhor. Revista-se de Cristo. Ele vai te dar autoridade e poder para vencer as suas dificuldades. Permaneça firme. Ore por alguém. Durante esses 40 dias de jejum e oração, irmãos, reserve um tempinho para vir na igreja. Da meio-dia a 1. Você pode. Você deve. Você vai ver o bem que vai fazer a você. Quando você chegar aqui nesse altar, dobrar esses joelhos, orar por você, orar pela igreja, orar pelas pessoas, orar por esses pedidos. A palavra de Deus diz que Deus abençoou a Jó enquanto ele orava pelos seus amigos. Diz o texto aqui, com toda oração e súplica, orando em todo tempo, no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança. Porque não é só orar, não, é vigiar também. Tomar cuidado para não ceder, não cair. Tomar cuidado para não esmorecer, não enfraquecer. Com toda perseverança e súplica. Por quem? Por todos os santos. Não é São Benedito, São Crispim, São Nicolau, não é nada disso, não. Santos somos nós, irmãos, é a igreja, viu? Somos nós. Deus nos faz santos. Por todos os santos e também por mim, pastor deles. Para que me seja dado ao abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério de Cristo, do Evangelho e assim por diante. Mas precisamos cobrir uns aos outros em oração. O segredo é esse. A sua luta não é contra quem você vê, é contra quem você não vê. E esse que você não vê, você só vence se estiver revestido de Cristo. E isso em oração. Amém?